Hoje, um dia muito especial, aqui Amândio Martins, o rei do consórcio. Eu quero contar para vocês aí como começa essa história, mas ela não tem dia para acabar. E eu quero passar para vocês um pouco do que foi esse Amândio, que hoje é tratado por rei do consórcio, alcunha dada por Roberto Santos, CEO da Porto Seguro. Amândio Martins, com 14 anos, foi ser bancário, saiu deste banco, Banco Safra, com 30 anos, em 1990. Em 1991, abriu uma corretora de seguros juntamente com seu irmão Nelson Martins, e ela continua até hoje. E durante o trecho dessa jornada, surgiu o Amândio vendendo consórcio. Aliás, fui o primeiro corretor de seguros a cadastrar no Porto Seguro Consórcio. E há coisa de 3 anos, numa reunião dentro da União dos Corretores de Seguros, o Roberto Santos estava ali participando, era o orador, participando como palestrante, e citou, quando me percebeu, olha, estamos aqui com Amândio, o rei do consórcio. Eu só tive condição de agradecer e falei, eu vou honrar da forma que você me reconheceu. E este reconhecimento, ele foi dado por conta do trabalho que desenvolvo junto a corretores de seguros. Eu estou diretor na União de Corretores de Seguros e existe uma pasta que é sobre consórcio. E às segundas-feiras fazemos lá reuniões onde trazemos mentores e ajudamos com que o corretor desperte para esse produto tão incrível. E hoje estamos aqui, num dia muito especial, começando o número 1, o primeiro dia do podcast que leva o nome Pode Realizar, o podcast do Rei. E eu entendo que o principal para qualquer jornada é que a gente possa sempre honrar pai e mãe. Tudo para mim começa por aí. E eu tenho também aqui a parte do meu propósito pessoal e o meu coletivo. O meu pessoal eu aprendi com a minha mentora maior, é servir sempre. Por isso me esforço para me fazer melhor pessoa e melhor profissional a cada dia, para poder entregar mais para a sociedade. E a minha parte coletiva, do meu propósito coletivo, é alcançar pessoas, interferir na vida dela, da família, empresa e negócios. E que eu possa levar a experiência da felicidade, porque a minha sempre será por reflexo. Então é desta forma que eu quero agradecer a presença dessa pessoa incrível, que é minha mentora, inclusive, e é a rainha da minha vida. Dona Judite, minha rainha, estamos aqui então hoje para fazer o primeiro podcast com a minha mãe. Hoje é aniversário dela, não poderia ser diferente. Eu precisaria talvez uns 300, 400 anos para devolver um pedaço de tudo que recebo. Então o servir é uma missão, um propósito que eu recebo das mãos da minha mãe. E é uma coisa de família. Então hoje a gente já esteve junto, já almoçou junto. Eu gostaria que a senhora falasse como é que está o dia, mãe. Se apresente então, a senhora é... O nome da senhora completo e a senhora é de onde? De onde a senhora vem? O nome é Maria Judite Venâncio. Venâncio, o nome do meu pai. Porque lá em Portugal, naquele tempo, as pessoas não iam ao nome do marido. Era do pai, até ao fim da vida. Hoje já é diferente. Sim. Mas eu segui a lei até ao fim. Maria Judite Venâncio, que é o nome do meu pai. Se eu fosse o nome do meu marido, era Martins. Seria Silvino Rogério Martins. Certo. E de Então, onde vem essa portuguesinha então? De onde a senhora vem? Onde a senhora nasceu? olha, que foi num lugar bem lá perto da Espanha. É, quase fronteira com a Espanha. É? Como chamava, mãe? Ou como chama? O que é? O lugar que a senhora nasceu? Tem Mogadouro, que é a comarca, como é que quer dizer aqui? Aldeia, pode falar aldeia. Não, era dali do concelho, aqui é o município. Concelho, certo. O município, e lá era o concelho. Então, dali do concelho era a cidade mais que comandava lá, era Mogadouro. Então, Mogadouro comandava perto de Bragança, porque Portugal é a ponta de saída, é Bragança, e a outra é Lisboa. Certo. Então, foi lá. E depois
ainda esteve numa aldeia menorzinha, Sim. que os pais da minha avó, da minha mãe, tinham lá uns bens, umas coisas. Ainda fiquei lá nessa cidadezinha pequena, a mata. É. É uma coisa tão E gostosa. era assim, lá era tudo retinho, tudo tranquilo, ou era tudo subidas e descidas e só fragas? Mais subidas e descidas. E fragas? O que são fragas? Fragas é rocha. É, e como é que plantam lá, como é que tem as olivas? Às vezes as coisas não são tão difíceis assim, então as histórias da senhora sempre me inspiram o aspecto da dificuldade e a superação, gerar soluções. E então essas subidas e descidas e fragas e sempre conseguiam cultivar as coisas, tanto o que plantava quanto... Sempre porque a gente tinha, como é que é dizer, planta, que semeava Sim, cereais quem tinha lugares mais planos. sim, Trigo, tal, aquelas coisas todas. certo. E quem era mais morro e assim, estava tudo cheio de oliveiras e amendoeiras, que é aquela amêndoa do Natal aqui, oliveira, amendoeira, e oliveira era o que a gente colhia e vendia. Vendia e porque fazia escambo, troca também. Nas feiras às vezes trocavam mercadorias. Quem fazia o azeite trocava com quem tinha outra mercadoria. Ah, não, e até sem ser feiras. Sim, A gente era, quando era moça, passava alguém vendendo na rua, assim, uns animais, que nem havia Sim. o carro, eram uns animais cheios como é que é dizer aqui? com mercadorias e coisas que eram Mercadoria amarradas. em peça. Certo. Naquele tempo a minha mãe era costureira e outros também. E eram as trocas que eram feitas. Era. E aí- Mas então, quando Ah. passava, Ah. como a minha mãe tinha 3 filhas ou Sim. 4 e os homens, então ela no começo do inverno ela comprava um monte de cereais, não é cereais, Tá. para prevenir para o Tá. inverno, Tá. no começo de cada estação, ela além E as famílias, as famílias eram muito unidas, porque eram. sempre iam nas terras do vizinho para fazer a colheita, para fazer Toda o trabalho. a gente- Então iam todos daquela região que A era gente pequena. acha, né? Era quando vinha o tempo da ceifa, que é em junho, Sim, aí iam-se ajudar, a gente se Sempre. ajudava uns aos outros. Quando era para devagar o trigo, tudo aquilo. Então até brincavam às vezes, porque tinha pessoas que não tinham ninguém, só os da família deles. Então diziam assim, aqui o verão, que é as colheitas, o verão, que é as colheitas, a gente cultiva no inverno. tá. Por dizer que no inverno Tinha é que que antecipar as a coisas. gente se ajudava. Se um se ajudasse, se eu ajudasse você, o outro, quando vinha a colheita do verão, Pronto. ajudava, depois retornava. E inclusive lá, naquela altura, não existia uma padaria para si. Não, era uma tudo- padaria coletiva. Era tudo mão de obra, assim. Então, mas era uma padaria coletiva que todo mundo ia Todo fazer a mundo. massa e fazia o pão, e era o forno que todo mundo... Quando chegava de manhã, cada um precisava fazer o pão, Sim, cada vez era um saco de 60 quilos. certo. Ainda mais nós, que éramos 11 pessoas. 11 filhos. Não, 9 11 filhos pessoas. e os 2 pais, era 11, mas Tá. 2 menininhas morreram. Porque a senhora estava falando assim, o fato da padaria que tinha 60 sim, quilos. sim. E aí, Então quer dizer que a pessoa levantava-se Certo. e ia levar o saco de 60 quilos lá na padaria, sim, para pegar a fila. certo, A fila era um saco. certo. Eu já fui levar o meu saco. Então o que ela Para era ter a ordem de quem ia fazer trabalhar. o pão primeiro. Muito Aí bom. depois o outro. E depois iam levando assim os sacos até que dava para passar o dia. Bom, então, desde sempre foi... a gente sozinho não é lá muita coisa. A gente precisa sempre trabalhar de modo coletivo, com mutualismo.
E isso é muito bacana, mãe, da gente perceber o quanto as coisas são difíceis e às vezes as soluções elas precisam estar conjugadas. Pessoas que precisam de uma coisa parecida se organizam para ter acesso àquilo. Isso é um pouquinho do que é o consórcio. Olha, meu filho, eu sei lá quantos aninhos tinha, mas eu já tinha vaidade em saber fazer pão, como a minha mãe, que era tudo, eram uns pães italianos assim redondos. Nós éramos muita gente, fazia uns 13, 14, porque os 60 quilos só dava dali, cada 10 dias era um saco. Bom, não é à toa que a vizinhança da senhora até hoje, quando a senhora faz os pães, eu fui lá... Verdade. Fica todo mundo encantado, mas ali quando a gente entrega um pão, tá levando de quebra ali no mínimo 50, 60 anos de história, né, mãe? Amassando e fazendo o pão e colocando então, tudo com amor. amor. Então eu tinha uma vaidade por ver aquelas moças já fazerem pão. Tá. E eu ainda era um pouquinho baixa, porque aquele lugar era um pouquinho menor do que esta mesa, assim. Então a minha mãe, para me deixar mais contente, fez um estrado, mandou fazer um estrado para eu subir lá. Que bom. Aí eu já me enchi de vaidade, porque eu já ia fazer pão, já ia. Pronto, e aí começou. Que idade mais ou menos isso, mãe, a senhora tinha? Mais ou menos? Pois é. 12, 14? Isso, uns 12 anos, porque eu não conseguia chegar na... Aí vamos dando uns pulos. Aí lá não tinha shopping center, né? Como é que era a brincadeira lá? Eram os bailes nas casas das pessoas. Era na às casa vezes tinha das uns piqueniques, tinha uma saída. Era a coisa mais gostosa do mundo, era aquela sinceridade que há em todo mundo. Olha, eu já tenho falado estas coisas assim, para quem não sabe. A mocidade era tão organizada, não havia um filho sem pai, nem nada. Tudo gente séria. Quando era assim, de domingo, ou assim, só a vaidade do rapaz era fazer um bailinho. Então, iam assim de casa em casa, nos lugares todos. A convidar. A convidar. O pessoal lá era bom para trabalhar, mas também para dançar. A falar com os pais. Tá. Ele chegava nas casas, vinha convidar as suas filhas. Lá era tudo parente. Tá. Porque tem um bailinho na casa da tia isto, a tia aquilo e tal. Se o senhor permitir que elas vão e tal. Bom, meu pai nunca precisou falar nada, porque o meu irmão sempre nos acompanhou. Era um bailarino? Sempre ele diz, não, o irmão delas sempre está. Agora me conta o seguinte, mãe, vamos sair um pouco do baile e vamos mais para frente, vamos rodar. Depois aí a vida foi passando, aí a senhora começou a pôr o olho no Sr. Rogério, ou o Sr. Rogério começou a pôr... Foi num baile ou onde é que foi isso aí? Começou a conhecer o Sr. Rogério? Antes de pôr olho, só antes de... Sabe o que é que... A senhora está falando da parte do baile que pedia a permissão, os familiares para ir para o baile e tal, né? Então iam as pessoas a pedir permissão, e como tinha o irmão que dançava muito, o pai da senhora já falava, está ali tudo em família. Já, e o meu tio, o irmão da minha mãe, que tocava a guitarra, e mais outro, pronto, já estava o baile arrumado. Bom, quer dizer, para os casamentos também, não era só, vai na casa de fulano, vai não. Começavam ao cimo até ao fundo, entrando em todas as casas. Sim. E pedindo e tal, se faziam o gosto de acompanhar os seus filhos que iam a casar. Bom, eu sei que a azeitona era um tempo tão gelado, mas até o dedo ficava duro. Mas eu quero saber o seguinte, mãe, quando a coisa avançou, foi ficando mais mocinha e tal, quando começou a conhecer o Sr. Rogério, foi num baile, como foi? Ele já estava no exército, ainda não? Não, filho. O Rogério, quando eu o conheci, ele estava na banca de um barbeiro, se esperneando todo. Lá, não sei se ele ia cortar o cabelo, não sei. Então estava... Porque o pai tinha... A família era
ligada ao, Sim, ao sim. meu tio, que era irmão da minha mãe. Então aquilo já era... Mas assim, para dizer assim, começaram a namorar, tinha que idade mais ou menos? Eu sei mais ou menos a idade que vieram para o Brasil, que já Olha, foi para onde quer a gente dizer vai que agora puxar a nossa conversa. Nós casamos em 58. 58. É. E aí foi em 60 que vocês decidiram vir para o Brasil. É porque o irmão do pai veio para O cá. Antônio, O tio Antoninho meu veio padrinho. para cá e escrevia para o teu pai para dizer que o Brasil era a terra do futuro, a terra onde o tudo... coração do mundo. O coração do mundo. Vem para cá, Rogério, que o Brasil é o coração Mas do mundo. para vir precisava fazer uma carta, né? Não, para ele vir, É. tinha que mandar uma carta de chamada, Certo. aonde tivesse moradia Demonstrasse que tinha e- para onde andar. e aonde trabalhar. Tá. Não vinha assim, como agora entrar no avião e vir. Não. Aí é o seguinte, então a senhora decidiu, junto do senhor Rogério, do pai, vir para o Brasil. Ele tinha 25 anos e a senhora 23. Como 23? A senhora tinha que idade quando veio? Bom, eu casei-me em 58. Certo. Ora, eu já estava aqui, tu nasceste, tinha... Então, nasci em 61. Tinha mais ou menos 23. 61. A senhora tinha mais ou menos 23. Quando eu nasci, devia ter mais ou menos 25, 26. Olha, então, mas o coisa dizer que Ah. o pai estava esperneando lá e tal, porque ainda era um molecão. Eu era. sei. Então, quer dizer que ele depois foi para o exército, Sim. porque lá vai todo. Sim. Agora não sei se ainda é assim. Aqui no Brasil não vai todo mundo para o Sim, exército, mas lá vão. Certo. Só quem é filho de viúva ou... Sim. Viúva não. Aí. Sim. Sim. Então, o pai foi para o exército, por causa que era viúva, Sim. a tua mãe, e de lá escreveu-me uma carta. E começou assim a mandar umas cartinhas. É. E eu depois até disse, está escrevendo e tal e tal. Eu falava para a minha mãe, o Rogério escreveu e tal. E o Rogério, eu sempre achei que ele era família da gente. É. Então que não era nada Sim. disso. Bom, Possibilidades. mas depois, isso foi começo do ano, Tá. que ele mandou a carta. Sei. Depois, lá dali uns tempos, mandou outra. Depois mandou Estava outra. interessado, hein? Depois mandou outra. Quando foi, isso foi começo do ano, quando foi novembro, nós já casamos. Pronto. Pois nós já éramos agora vamos dar um conhecidos. pulo. Vamos dar um pulo, mãe. Então, mandou a carta aqui pedindo, liberando para para namorar. passar. Não, fora essa carta. Aquela carta que dizia para o Brasil, ó, ele tem as condições, estou fazendo uma carta de chamada. E aí foram quantos dias de navio? Foram por volta de 40 dias de navio. E chegou aqui meio um grande desafio, né? Vinha sem grande condição financeira, vinha para sim. trabalhar. Nós vendemos alguma coisa lá para a passagem e tal, mas chegamos aqui, não tínhamos dinheiro. Nem tinha plano B, era só o plano A. Ou dá certo ou dá certo. A gente vinha de lá, tinha que começar tudo de novo. E me conta o seguinte, aí essa parte de começar sem ter dinheiro tinha um aspecto da indicação do padrinho, do tio Antônio, que já estava no Brasil, e outros portugueses também, que tinham muito prestígio, confiança dentro das lojas que compravam mercadorias, porque todos eles o termo era mascate, não é? Pessoas que compravam e vendiam mercadoria. Era português, era turco, era italiano. Muitos imigrantes. Muita gente, tudo só vendendo. Era... Mas... E aí como é que foi? Vamos devagar. Aí então quando a senhora chegou na loja, quer dizer, a senhora não tinha um dinheiro para pagar a mercadoria, tinha apenas a garantia de quem estava apresentando. E como é que foi o posicionamento dessa pessoa? A pessoa da loja, como é que ela recebeu a senhora? Como é que ela colocou a condição dessa negociação? A pessoa da loja já tinha vindo noutra e tal, de Portugal. Certo. E já tinha uma grande empresa
Já tinha Ali, feito aqui quando um vinham patrimônio. Quando vinham de lá e procuravam a Sim. empresa, eles já sabiam as raízes das pessoas que procuravam. Sim. Então nós, quando viemos, olha, o irmão do pai já estava aqui. Uma porção da terra dele já estava aqui. A senhora lembra o nome de quem era o dono da loja? Oh, meu Deus. Adérito? Era Pedro. É? Será que era Era da Adérito? terra do pai. Ai. Bom, o fato é que a senhora... Aquele era uma pessoa... A senhora foi na loja, daqui a pouquinho Foi. lembra desse nome aí que é bacana. Mas a senhora chegou na Guilherme. loja... Guilherme. Aí o senhor Guilherme olhou, conversou, ele ficou meio fazendo, olha, essa mercadoria leva, aquela não leva, ou falou para a senhora, leva a loja inteira. Como é que foi isso? Não, quer dizer, também... Não dava para Ele carregar, já né? conhecia o Antoninho, que já Tá. tinha vindo, o meu Tá. cunhado. E lá na Tá. terra deles lá, quando eram as festas e tudo, eles já se conheciam todos. Tá, mas Então, eu quero saber assim, como é que ele ficou para negociar com a senhora? Ficou cheio de dedos ou falou, pode ficar à vontade? Olha, uma pessoa tão educada, tão... E tudo que era roupa de mulher, assim, uma sensibilidade que ele tinha com a educação e tal. E era tudo, naquele tempo não havia roupa feita, era só. Tá. Bom, eu sei que o senhor Guilherme era educado em tudo. E dizia, e agora, tu, para começar e tal, agora precisa a gente começar a vender alguma coisa. Faz bem, olha, quer levar à loja? Então, Leva, chamou-me lá para um canto, onde era assim roupa mais de mulher, assim, tão educado a falar comigo e tudo. Pronto, bom. mas aí, mamãe, aí começou a definir um pouco a mercadoria que a senhora ia comprar. Sim, Tinham dois pontos importantes. A senhora nunca tinha vendido nada. nunca. A senhora estava tendo a primeira impressão com uma pessoa que a senhora estava ali negociando, ele era muito educado. A senhora já sentiu que a educação, a forma educação de comunicar, isso funciona muito bem. E a senhora começou a escolher mercadorias mais sofisticadas. Aí eu só era coisa boa. É isso. Isso é esse caminho que eu quero. A senhora escolheu um pouco o tipo de mercadoria, já imaginando o tipo de cliente que a senhora queria alcançar. Tinha que ser gente que por olho já via que ia merecer oferecer. Uma mercadoria que tivesse mais valor, assim, no sentido da entrega, de uma boa experiência. E outra coisa, nessa altura não existia crediário, não existia cartão, não existia nada. Não existia crediário nas lojas. Certo. Em lado nenhum, não havia assim crediário. Tá. Então, quando chegávamos na loja, era na Oriente, eu não sei onde estamos agora. É perto, é perto. Isso é Bom Retiro, mais ou verdade, menos. é no Brás. É Bom É no Retiro. Brás. Brás. Eu no fim comprava lá, Tá. na Oriente, uma porção de lojas. Mas acontece, e eu nunca tinha feito isso na Tá. minha vida. Esse é outro ponto importante. Que às vezes as pessoas, mãe, que nunca venderam, elas sentem um medo, uma paura. Então, mas a gente vai chegar lá. Eu quero saber o seguinte, então a senhora comprava a mercadoria aqui, na Rua Oriente, que fosse, e a senhora despachava, e isso ia de ônibus a mercadoria, e a senhora encontrava Ia essa mercadoria... caminhão, E caminhão. Em que região a senhora fazia? Era Rio Grande do Sul? Nossa, e cama, mesa e banho. Era roupas grandes, Tá. roupas para enxoval. Tá, mas era mais enxoval. Tá. Mas onde a senhora foi se fixar? No Rio Grande do Sul? A senhora e o pai? Era porque aquela turma de Peredo, lá de onde era o Tá. tio, estava tudo lá para o Rio Grande. Tá. E o meu cunhado também. Então, quando chegamos, Rogério, então vamos os dois para o Rio Grande também, vamos lá e tal. Naquele tempo nem havia assim um carro cada um, era uma Rural Willis. Então, comprava uma rural entre 3 ou 4 Isso, amigos, dividiam, os 4 ficavam dentro do carro trabalhando porta a porta. Eles iam para o lugar mais longe e a senhora vendia ali mais nas casas, porta a porta, com um fardo nas costas. Mas era lá no Rio Grande. No Rio Grande do Sul. Porque aqui em São Paulo eu quase não... A senhora fazia mais lá para o Rio Grande do Sul. Muito bem. E aí aquela- o que a senhora fazia? A senhora fazia parcelado, de modo que a primeira, a segunda parcela a senhora voltava...
Para 30, pagar já. 30, 60 e 90. Tá. Era em 3 meses. E o compromisso de pagar, porque a senhora saía com a O mercadoria compromisso sem de pagar nada. era esse. Tá. Aí eu também tinha que juntar este Primeiro dinheiro para fazer o pagamento. Também já ia ganhando, já ia entregando, mandando para aqui. Tá bom. Eu quero agora a senhora me diga o seguinte, para quem às vezes tem dificuldade em vender, se sente meio que acuado, é um grande desafio. A senhora vender também foi um grande desafio para a senhora, né? A senhora nunca tinha vendido. Nunca. Como é que foi a primeira venda, assim, aquela senhora batendo palmas, falou, agora eu vou ter que começar, já tinha uma Nós mandinha. fomos a começar a Uruguaiana, a ponta do Brasil, só tem a ponte certo. da Argentina entre o Brasil e a Sei. Argentina. Então é a Uruguaiana. E eu fui lá, acabávamos de vir e tu tinhas nascido, tinha 7 meses. Deixei lá no hotel, que nós só estávamos assim hospedados em pouco tempo. E uma moça lá cuidou para eu ir a começar a vida ali, Certo. numa casa. Tá. Aí eu bati palmas, coisa que na minha vida, se eu visse aquilo na minha terra, eu quando via aquelas pessoas lá batendo palmas com animais, cavalos e coisas cheios de mercadoria, eu dizia, ai meu Deus, são ciganos, ai que vergonha. Para mim aquilo parecia uma vergonha. Porque tinha muito não, né? A pessoa bate palma, não quero, bate palma, não quero. É receber muita negativa. E eu lá, Passando por aquilo. passei, bati no começo de uma rua, bati palmas lá numa porta. Naquele tempo não havia prédios altos, Tá. era tudo casas compridas. Veio uma senhora lá do fundo para me atender. Quanta porta tinha assim, ter muitos Aquilo quartos. parecia uma semana, ela demorando assim para chegar até a senhora. Não, E a senhora pensando, meu Deus do céu, como é que eu faço agora para vender? Enquanto aquela senhora chegava na porteira lá para me abrir a porta, eu baixei os olhos e comecei a chorar, a chorar, a chorar. De que jeito é que eu vou falar para ela? O que é que eu vou fazer? Qual vai ser o pitch de venda? Pitch de venda, como é que eu vou organizar o que vai falar? Não, verdade. Como é que eu vou fazer o rapport, essa aproximação? Aquilo me deu uma tristeza tão grande que eu comecei assim a chorar. E ela foi chegando perto, uma educação fora de série. Eu fiquei encantada com o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. A senhora adora o povo, né? E ela chegou, o que é que a senhora tem? Ah, nada, é que eu estou emocionada porque eu nunca fiz isto e tal. E aí foi a conversa rodando, e aí aconteceu... Ela chegou e eu disse, sabe, é que eu cheguei há poucos dias e vendo cama, mesa e banho. Também vendia joias, relógios. Quando começou a ver bijuteria, porque primeiro era só ouro. Bom, e ela disse, mas a senhora está chorando? Não, sabe o que é? Que eu cheguei há poucos dias e tal. E se a senhora tiver alguém que pudesse indicar? Peraí, mãe. Peraí, a senhora tá indo muito rápido. Na sua primeira venda, a senhora já pediu recomendação, é isso? Não, eu falei... Pediu uma indicação. Eu falei... Mãe, se a senhora soubesse, hoje mesmo ou ontem, nós, a todo momento, nós fazemos reuniões de pessoas que são vendedores que assim, com muita experiência, e a todo momento tem que bater nessa tecla, que a gente tem que pedir recomendações quando a gente gera uma boa experiência, e não precisa nem ter completado a venda. Se a conversa foi boa, e a senhora ali já pediu recomendação, uma indicação para pessoas... Não, mas eu falei para ela, se a senhora tiver sobrinha, neta, alguma moça que esteja fazendo enxoval, porque eu vendo cama, mesa e banho, coisas para enxoval que show. E tal. Ai, tá, e é isso, e que mostrei tudo. E ela diz, olha, eu tenho uma... Mas não fica assim, não. Ainda me animava. Não, eu tenho uma sobrinha
Ah, que ela está fazendo enxoval. Eu vou lhe dar o endereço e a senhora vai lá e tal. Ai, muito obrigada, agradeci-lhe muito. E mas mas eu, a senhora se demonstrou também ser uma pessoa interessante, cuidadosa com a pessoa que a senhora estava tratando. A senhora passou um carinho ali que foi retribuído na educação dela. ah, Teve toda uma situação que criou esse ambiente favorável para a senhora foi, ser indicada. foi. Porque eu entendo assim, mãe, quando a gente é esforçado, educado, a educação é algo que abre portas e as competências mantêm as portas Ela falou, abertas. Dona Maria, procurou o meu Ah, nome, Maria Judite, e ela disse, Dona Maria, quando a senhora voltar para cá, a senhora não precisa bater na minha casa. uau! Já Não, fez, já era quase dizer assim, parecia que a senhora conhecia aquela mulher há 10 anos, dada ao nível de é verdade, confiança. nunca me esquece aquela chegada uruguaiana. Olha, então acho que eu peguei um pouquinho desse negócio da senhora, mãe. Porque às vezes eu converso com pessoas e dada a aproximação que a gente coloca ali, a pessoa fala assim, nossa, mas Amandio, parece que eu já te conheço há 10 anos, né? E é tudo uma sucessão, né? Então é legal a gente estar conversando, mãe, para perceber um pouquinho, né? Assim, de algumas pessoas que falam assim, mas Daí, esse Amandio, daí essa energia, esse ela me carinho, indicou lá a sobrinha, é da rainha, né? aí a sobrinha me indicou outra prima, a outra tal, e dali surgiu uma, como é que vou, mascate. É, Uma mascate que nunca pensei na minha vida, de bater numa porta. que Que nem- bom. Agora também tinha o seguinte, mãe. Então eu percebi que a senhora gostava de trabalhar com mercadoria boa. sempre, Isto automaticamente colocava a sempre. senhora dentro de um E com nicho de gente pessoas, séria das lojas, gente séria, dos fornecedores também a sempre. quem comprava. Então mais ou menos ia organizando. E também tinha uma coisa que em algumas conversas com a senhora eu percebi. Quem mandava na agenda da senhora não era o cliente, porque a gente sabe como tem que organizar o nosso negócio. E eu escutei uma vez da senhora que a senhora estava descendo uma rua com o fardo, com o fardo não, estava descendo uma rua, não sei se tinha o fardo assim, Na alçado na cintura. cintura, mas uma senhora chamou a senhora de uma janela. Dona Maria, Dona Maria. E poderia ser até para comprar, para vender, mas a senhora falou, hoje não, que eu preciso ir lá embaixo fazer cobrança. Então, quando era dia de cobrança, era mais cobrança, mais venda, mais de um setor, mais do outro. Então, a senhora tinha já uma organização, né? De como fazer para os dias. Aquela gente, ela é tão maravilhosa, agora eu nem sei, mas Aham. deve ser, que, olha, eu não tenho já dito, uma vez para casa Sim, lá e ia lá de cima do prédio, sim. Dona Maria, oi, Dona Naira, tu tal, era a mulher da rodoviária de lá, da Tá, ferroviária. tá. E, ai, a senhora ainda vai indo agora? Oh, mas já é tarde para a senhora almoçar e tal, tal, tal. Ah, Dona Naira, a gente dá um jeito, tá? A senhora espera só um pouquinho que eu preciso ir ali no centro. Tá bom. Lá desceu ao fundo do Hã? prédio, dali um pouco, então lá sai na porta com uma sacolona de comidas, de coisas Sim. prontas para ir. Foi quando conheci aquela comida italiana aqui, Ah, frita, assim comprida que nem batata. Nem me lembro. mas é o que eu percebo assim também, a gente acaba atraindo o que a gente é, né? Então a senhora acabava conectando aí com pessoas muito maravilhosas, muito cuidadosas com a senhora, e eu acho que isso era um reflexo. E isso tudo foi rodando, né? A gente, o Tudo. Nelson nasceu aqui, certo? Nasceu. Em São Paulo, devia ser mais ou menos nesse trecho, mas teve um momento que a senhora teve que sair do Rio Grande do Sul, não é? No Rio Grande do Sul, porque eu estava com um problema na Estava perna, com um que para probleminha. ter Uma perna crescia e a outra não. era um tratamento complicado, Era, né? eu queria vir para. Não, vou para São Paulo, para as clínicas, porque as clínicas já era assim, uma coisa mais sofisticada e tal. Então eu vim para São Paulo por causa de Desse ficar meio menininho aqui, né? doentinho. Jogador de bola,
Mandou, o médico falou, leva pro campo. Nunca mais ele saiu, hein, mãe? Que é? Que médico? Preciso dar um beijo nesse médico aí. Então, mãe, mas quando a gente veio, quando nós viemos aqui, aí a gente ficou morando lá na casa do tio Altino. Feirante, meu tio do bigode. É, do meu tio, é. Que legal. Essa acolhida familiar aí. E aí eu fiquei engessado durante um ano, a bem dizer, né? Sim, engessado. Tá. E aí para ir no médico, o tio Altino me levava... Levava até onde agora o Shopping Penha. E assim foi. Mas legal. Mas me conta o seguinte, mãe, para a gente fechar essa história aí do seu relacionamento, no sentido da confiança que ligava tantos fornecedores como as pessoas que a senhora alcançava. A senhora, quando veio, deixou algumas coisas lá que faltou cobrar, né? No Rio Grande. No Rio Grande. E aí, como é que foi isso? Cada mundo ficou lá com a cadernetinha. Eles sabiam que deviam. Eram os amigos dos outros. Por o Banco do Comércio. Tá. E eles mandaram, não ficaram a dever um centavo. E ainda me mandaram a dona Naíra, aquela lá, dali a não sei quanto tempo, a filha fez 15 anos, mandou-me o convite para... Casamento? Outras para casamento do filho e tal, a mandar-me. E nunca. Elas se emocionaram tanto por eu vir embora e ser por causa de ti. Sim. Ai, porque o menino dela e tal. Bom, elas me queriam tão bem e eu amei demais aquela gente que nunca na minha vida vou esquecer. Aí já não estamos falando mais de dinheiro, né, mãe? Não. Aí é servir, gente maravilhosa. Amor, é gratidão. É mais ou menos por onde eu vou caminhar esse podcast aqui, viu? Amor, respeito e gratidão. Então, ou seja, a senhora não tinha condições de fazer a cobrança para as pessoas, diante das pessoas no Rio Grande do Sul, porque já estava em São Paulo, nem por isso deixou de receber na totalidade tudo que tinha ficado por lá. Eles se auto-organizaram e mandaram no Banco do Comércio. Do Comércio. Nossa. Era o único que eu sabia. Então, e o pai depositava lá o dinheiro. Tá. Bom, essa história aí é brilhante, mãe. O nível de pessoas que a senhora se relacionava e tudo é uma lei da atração, viu? Depois eu ainda fui para Santa Vitória do Palmar, que é outra divisa, é Uruguai ou Paraguai, acho que é Uruguai. Mãe, agora é o seguinte, aí a senhora chegou e aí teve que começar tudo de novo aqui, né? Eu lembro, olha, tem alguma história assim era isso que eu ia dizer. Então diga. E eu disse, agora chego em São Paulo, será que eu ainda não vendi lá? Será que tal? Eu assim, será que tal? Vim, ia lá para o Brás a comprar, porque eu podia trazer tudo. Da Maria Marcolina, Golden Bordados, que não sei se ainda existe. Sim. Que era da Ilha da Madeira. Sei. Ali era só toalhas de banquete bordadas à mão, era mercadoria muito, muito de primeira. Daquele jeito, né, mãe? Coisa Negócio fino. Mas era tudo que eu quisesse, eu trazia. É que eu não dava o passo maior do que a perna. Tá, mas aí também começou o pai a... Fez alguma coisa assim na feira, vendendo alguma coisinha, depois entrou numa loja de parafusos? Pois é, lá no centro. Tá, que algum amigo conseguiu, o tio Amândio já estava por aqui, e depois ele conseguiu um emprego numa corretora de seguros, né? Foi trabalhar, eu acredito que fosse até, não sei se era Eleven, e depois de lá ele foi para Minas Brasil, né? O seu Rogério foi para Minas Brasil, ficou uma jornada muito grande lá sendo inspetor de incêndio, conheceu muita gente deste mercado aí. Conhecia. Ele ia essas cidades do estado ia com uma trena, amarrava a trena num canto, esticava os croquis. Daquelas empresas grandes, para medir aquilo tudo, para a gente às vezes dizia, ai, coitado do Rogério, mas lá ia nas cidades do estado. Não, o pai ele fazia com muito gosto aquilo. Sim, era excelente profissional, era um mestre lá. Verdade. Na categoria. É verdade. E aí foi crescendo a molecada, o Nelson leva menos 4 anos que eu.
Aí começamos a trabalhar cedo também, com 14 anos. Sim, Quem arrumou um emprego foi o tio com Amândio. 14 anos já estavam trabalhando. E foi tudo caminhando aí. Estes, com a graça de Deus, olha, o Amândio então logo, num banco, nossa, um banco. Banco Safra, era Safra que era? Na 15 de novembro. Eu entrei porta dentro, mãe. O tio Amândio me levou. A primeira pessoa que me encontrou já foi educada. Olímpio era o nome de segurança. Segurou na minha mão e falou: e aí, garoto? Eu falei: desejo trabalhar nesse banco, eu vou no departamento pessoal. Boa sorte, você vai conseguir, tá tudo bem, né? E aí, durante muito tempo, encontrei o Olímpio, e depois mesmo quando a gente formou a carteira, né? O corretor de seguros surgiu em nossa vida, aí, juntamente com o Nelson. A carteira começou pelo Banco Safra, né? E muitas questões que envolvem aí a gratidão, o amor e respeito. Então hoje, mãe... Neste tempo, este homem não podia ir no Safra, que aquilo já era tudo parece que irmão. Porque o meu irmão também trabalhou lá, sim, né? na custódia. Eu comecei a trabalhar novo, e como eu jogava bola, e jogava razoavelmente bem com 14, eu já jogava no time do banco, sempre ajudava na visibilidade, mas aí é uma outra história. Hoje a história é da senhora. Eu fiquei muito feliz de receber a senhora aqui no meu primeiro podcast, falei para a senhora que era uma conversa de cozinha, porque quando eu saí do Banco Safra, né, mãe, eu me comprometi a algumas coisas. Falei: não quero mais trabalhar para os outros, e as pessoas queriam me ajudar, né? E o que eu fiz lá naquela altura, quando eu saí, antes de montar a corretora, eu ia me despedir, eles diziam: mãe, está precisando de alguma coisa, está passando alguma dificuldade. Eu falei: vocês querem me ajudar? Foi ali que começou a minha memória afetiva com o consórcio, né? E hoje a gente estamos aqui de Pode Realizar. Porque ali eu disse para as pessoas: mas espera aí, vocês querem me ajudar mesmo? Aí eu peguei folhas de sulfite e comecei a relacionar os meus amigos que queriam me ajudar, e relacionei 5 folhas, onde 3 delas foi de vídeo e 2 de filmadora, que eu ficava responsável em entregar para todos, sendo que a primeira era para o administrador, que era eu. Então eu cobrava na referência de dólar, que era naquela altura, e falava: olha, primeira cláusula, o primeiro é meu, que eu sou administrador, se vocês tiverem coragem, tá valendo. Eu falava: Amândio, pelo amor de Deus, de tudo que você teve na sua jornada aqui. Então o consórcio me deu muita dignidade, mãe. Nunca precisei pedir um dinheiro emprestado. O que eu arrecadei naqueles consórcios serviram para eu, como a senhora, comprar mercadoria e vender. Vender e como lembrança... Isso, durante um ano até um pouco mais, eu fiz isso. Eu só quero dizer isso. Conta, a senhora que manda aqui, vim sempre. Vim para São Paulo, comecei a vender na nossa rua para ver se eu recuperava assim, por vir. Vender, olha, eu vendia. Inclusive a nossa vizinha. Sim. Comprou enxoval para as filhas, comprou tal. E outra... E eu ainda fazia... Alheiras depois também? Alheiras, até eu entregar as alheiras. Linguiça, alheira. O pai ia buscar em Guarulhos linguiça, a gente cortava, eu fazia. Defumava. Ia para Bragança Paulista ou no barracão do tio, defumando. É verdade, lá no sítio dele. E eu fazia as entregas. Eu ia, defumava e vendia até hoje. Isso era demais. Linda. E tinha maravilhosa. Alguns que eram jogadores. Sim. Tu lá no clube. Eu nunca neguei queriam, fogo. eram uns 5 quilos de cada vez. Era só abrir a boca. A gente sempre foi de muita confiança, né? Porque a gente falava assim: tenho para vender. A pessoa nunca desconfiava que a gente faria algo que não fosse para o bem dela, né, mãe? Então, toda a mercadoria que a senhora vendeu, que a senhora entregou, sempre gerou boa experiência. Sempre. E assim tenho seguido o legado, viu, mãe? Tem sido tudo certinho. Comprava uma vez, graças a Deus. Então, mãe, até para explicar, eu estava falando para a senhora que essa memória afetiva com o consórcio, sabe o que aconteceu? Que eu expliquei no começo do podcast e a gente já está encerrando aqui, mas quando a Porto Seguro, e eu já era junto do Nelson, meu irmão e sócio, na NCM Corretora de Seguros, a Porto Seguro, a partir de agora, permite que o corretor de seguros venda consórcio. Eu falei: consórcio? Eu não conhecia consórcio das marcas, conhecia o meu. Um grupo de pessoas que tem interesse comum
e vão contribuir mensalmente para que cada mês uma delas levante aquilo que desejava dentro da jornada. Então, por isso que quando eu escutei falar que a Porto Seguro permitiria que efetivamente o corretor de seguros vem desse consórcio, eu fui o primeiro a chegar. Por isso que eu sou o primeiro corretor de seguros a cadastrar dentro da Porto Seguro para vender consórcio. É por essa história que nós contamos aqui nesse podcast, que é o primeiro podcast que pode realizar, e essa gratidão que eu tenho com este produto que transforma a vida de quem compra e de quem vende. E eu acho que venda talvez seja a profissão mais importante, porque todas as outras servem para alimentar essa pessoa que vai na ponta para fazer esse acolhimento, para suprir uma dor, um desejo, uma necessidade, um anseio, uma satisfação. Mãe, deixa eu dizer, então hoje eu tive a oportunidade de apresentar a rainha da minha vida, minha mentora. Obrigado, mãe, por tudo. Eu só peço desculpas a quem estiver a ouvir ai meu Deus, esta conversa. Essa conversa, então, dentro das coisas que eu falei quando eu saí do banco, né? Fiz aquele ano de compra, de mercadoria e venda, e depois montamos a corretora de seguros, mas quando eu saí do banco eu falei que não iria trabalhar para os outros, eu ia experimentar o que seria trabalhar para mim, que levaria os filhos na escola enquanto fosse possível, não moraria longe da casa da minha mãe e tomaria café com os meus pais enquanto fosse possível. O Rogério já não está entre nós, mas aprendemos muito com ele. No fim, até pôs a casa em frente à minha. Então, só é cara com cara. Então, e aí a gente realmente, mãe, tem tomado café durante essa jornada toda, desde 1991, né, quando eu saí do banco e depois ficou mais tranquilo. Foi como qualidade de vida que eu coloquei para mim tomar café com a senhora. Então, a conversa que a gente teve aqui foi a repetição das conversas mais deliciosas da minha vida, e agradecer o quanto aprendi nas suas palavras, mas muito mais que nas palavras, nos exemplos, não só da senhora, mas também do pai. Obrigado pela família que a senhora formou, obrigado pela educação que a senhora me permitiu, educação que a gente passou para a Débora e para o Felipe. A Débora hoje já tem a família dela, mora em Almada, Portugal, com o João, a Maluzinha e o Felipe com a Sandrinha, e eu por os meus lá em Londres, que só deram alegrias até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu aqui, inclusive, mãe, nunca eu falo em nome... teve nada que Deus me livre. E a gente também sempre procurou ser extremamente correto, porque não tinha a mínima condição de manchar tudo que a senhora construiu. Não tem como. Então, eu falo em meu nome, em nome do Nelson, assim como filhos, né? Agradecer a senhora. Hoje a gente teve um dia muito especial e vai continuar sendo, como são todos os dias especiais que a gente pode estar junto, tá? Então, um beijo, eu te amo, obrigado por tudo. Também. E vamos junto, um cuidando do outro, né, mãe? Também é verdade. Um servindo o outro e tá tudo certo. Dá a mãozinha aqui. Também eu, meu filho, eu agora só peço que tenhas paciência. Mãe, a senhora sabe que eu me divirto com tudo. A vida é divertida, para ir aguentar, a vida é leve. Eu nunca pensei que ia precisar ficar. Eu lembro o dia que a senhora falou, não acredito que eu tenho um filho de 50 anos. É verdade. E já passaram 12 ou 13. Que vou fazer agora desse dia que a senhora falou isso. É isso, mãe, um beijo, obrigado por estar nesse primeiro programa do Pode Realizar. A gente vai trazer outros convidados aqui que serão muito, muito bacanas. Eu não vou adiantar aqui, mas vai ter gente assim de padrão muito alto. Eu quero trazer, mãe, pessoas que sejam não só de empresas por onde a gente passa, são fornecedores, mais clientes, mas eu não quero colocar à mesa aqui o tema consórcio com a luz maior. Ele vai passar por aqui, mas eu quero colocar as pessoas com as suas histórias, contando um pouco da sua jornada, da sua profissão, dos seus valores, do que acredita, o que faz, por que faz, para chegar aonde que eu quero que as pessoas se espelhem nessas histórias, porque histórias conectam. E essas histórias que a gente contou da senhora, certamente quem estiver assistindo vai se sentir espelhado,
que deve estar passando por dificuldade, com a mão suando, mãe. Quando estão batendo palma, hoje talvez não bate palma. Ai, Mas quando toca a campainha, sobe no andar e vai falar, abrir a porta para falar, e agora como é que eu vou falar de consórcio para esse homem? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa venda? Como é que eu vou fazer o rapport, a aproximação, o pitch de venda? Como é que eu crio a conexão? A dona Judite hoje explicou um teco muito grande e a gente percebe, por mais que o tempo passe, as ferramentas mudam, mãe. Mas o sentido da relação humana, da conexão. O resumo maior que eu tenho entre uma venda, mãe, é ficar diante de pessoas. A oportunidade da venda está feita, é aí. E às vezes as pessoas falam de dificuldade de fechamento, mas talvez a dificuldade esteja em você ser sincero, visceral e estar mais preocupado com as pessoas e o que elas precisam do que efetivamente o que você tenha na mão. A tua solução, ela só pode ser colocada quando você entender muitíssimo bem o que esta pessoa que está diante de ti, que é a coisa mais importante na mesa, aí sim você pode customizar uma solução. E o objetivo, ele passa a ser um alvo. E quando a gente vai acertar um alvo, não precisa oferecer muitas coisas. Ofereça apenas o que faça sentido para ele. Sempre tudo. Correto. Então tá, mãe. Que vos tenhas a dignidade que tiveste desde que nasceste. Pronto. Então bate aqui, bate aqui. Aê! E dá um beijo dá um beijo para lá. Fala assim, ó. Um beijo pessoal, os amigos do Amande, as pessoas que vão falar. A Judite está feliz de estar por aqui. Manda uma mensagem, manda um beijinho. A Judite agora já eu só quero que vos sigam o caminho que tiveram até agora. Pronto. Dignidade que nunca teve ninguém que me dissesse, o seu filho fez isto, o seu filho fez aquilo. Não, mas a gente tem modelo, tem modelo. Gente, um beijo, a gente se vê na próxima aí. Olha, forte abraço. Desculpa, não sei se mais, porque estou a apresentar, olha que... Foi bacana, foi uma conversa de cozinha, do jeito que a gente imaginou, tá bom? Valeu, gente, até a próxima, a gente se vê, eu anuncio antes. Valeu!